Saiba quem luta ao seu lado. Pois bem, com essa mensagem aqui, eu acho que eu estou mais do que bem vestido para o palpite de hoje. Muito bem-vindos ao Palpiteiro. Eu sou o Palpiteiro, dou opiniões que você não pediu, torço para que elas façam diferença na sua relação com os livros. Aqui no Palpiteiro a gente costuma falar de histórias de heróis, né? Histórias de heróis fictícios, heróis do mundo real, heróis históricos, do maior herói de todos, aquele que olha por nós lá de cima, né? E hoje a gente fala sobre um dos dons que ele nos deu e vocês já vão entender por que essa camisa aqui é tão importante. O livro de hoje é Arroz de Palma, uma história sobre família, aqueles que lutam ao nosso lado. Pois bem, esse é um livro feito para emocionar, já digo logo de cara. Um livro escrito pelo Francisco Azevedo, um brasileiro nascido no Rio de Janeiro, que narra uma história extremamente tocante sobre as reflexões de um senhor, o protagonista, um homem de 88 anos, um vovozinho de 88 anos, que enquanto cozinha, reflete sobre a família, sobre suas mágoas, suas dores, seus amores, e por aí vai. Pois bem, o palpite de hoje é um pouco diferente, porque eu ainda não terminei de ler o livro, já que eu ainda não tenho seguidores o bastante para fazer uma live, né? Arrebatar muitos seguidores para acompanhar a minha primeira leitura, meu primeiro contato com o livro, resolvi fazer essa resenha da pequena parte do livro que eu li. Comecei ontem à noite, li um pouco mais de 60 páginas, acho que já deu para ter uma ideia do tom do livro. Como eu ainda não sei qual vai ser o final, vai que o meu palpite muda, vai que o livro melhora ou piora, né, daqui até o fim, acho difícil que piore, né? Parece ser uma obra muito competente, feita por um autor muito talentoso. Todos os palpites, a partir de agora, são mais do que bem-vindos, mais bem-vindos ainda do que o normal, né? Fiquem à vontade para chegar aqui e dizer: ah, palpiteiro, eu já li, cara. Parece Gabriel Garcia Marques, só que um pouco mais emocionado, um pouco mais tocante. Ah, ele lembra um pouco de José Saramago, né? Os períodos são longos e tal. Ah, eu senti um pouco de Machado de Assis quando ele menciona a família ainda em Portugal, com aqueles trejeitos do começo do século passado, do começo do século XX. Fiquem todos à vontade. O palpiteiro está de portas abertas e coração aberto para receber as críticas e elogios de vocês. Se tratando desse livro, eu acredito que vão ser, na sua maioria, elogios. A escrita do livro, muito bem feita, muito competente, mas eu já vou começar pegando no pé um pouquinho. Um erro ou uma estrutura que me chamou a atenção logo de primeira é que algumas sentenças, né, algumas orações começam da maneira menos adequada, que é se sentar, nos abraçamos no começo da frase, quando o correto deveria ser sentar-se, abraçamos-nos ou abraçamo-nos. E por aí vai. Ainda não li o bastante para saber se isso é uma questão de estilo, né, um erro proposital de um grande autor, ou uma derrapada na revisão. Mas, até o momento, essa é a minha única crítica. Arroz de Palma narra a história de um homem que foi criado em uma família pobre, uma família de imigrantes portugueses que vieram para o Brasil no começo do século XX, e fala sobre seus amores, suas dores, suas mágoas, né, como eu havia dito, e embora pareça que o livro vai por aquele caminho mais clichê de dizer: ah, família é cansativo, família suga nossas energias, famílias são nossos piores inimigos, o autor não esconde que esse é um livro basicamente sobre amor, um livro inspirador sobre aquilo que a família nos oferece de melhor. Por exemplo, o vovozinho, né, o autor, o protagonista, já fala logo ali nas primeiras páginas que um abraço de um neto substitui qualquer medicamento. Logo de cara, ao mesmo tempo em que ele debocha da própria condição, ele diz que para os seus netinhos, ele era um homem que já havia nascido enrugado, afinal nenhum deles fazia ideia de como ele havia sido na própria juventude. O protagonista não esconde todo o amor, todas as emoções que os seus familiares carregam quando chegam perto dele. O livro é narrado sempre em primeira pessoa, de forma propositalmente confusa, como se ele quisesse ali simular, emular a memória, já um pouco falha de um homem, de um senhor de 90 anos, de quase 90 anos, mas que consegue se lembrar muito bem das emoções. Para aqueles que ainda têm contato com suas vovós, né, seus vovôs, podem se lembrar, podem perceber que eles podem ter alguma dificuldade ao redigir ou a relatar eventos, mas eles se lembram muito bem das sensações provocadas. Ah, meu filho, quando seu pai passou no vestibular, quando seu pai
comprou a própria casa, ele talvez não te dê tantos detalhes, mas com certeza ele vai falar: me emocionei muito, fiquei feliz, ficamos bravos porque não era a casa que eu queria, tinha que ter sido em outro lugar. E o autor transporta isso para sua escrita com muita competência, isso preciso dizer. Não sei dizer quais são as experiências pessoais do autor, não o conheço pessoalmente, mas acredito que o Francisco Azevedo tenha tido uma vida intensa e tenha tido uma relação muito amorosa e intensa com a sua família, porque ele derrama sentimento sobre essas palavras, sobre essas páginas. E por falar em sentimentos, sim, o livro tem algumas partes que já podem ir, digamos, amolecendo o coração de muito marmanjo por aí. Já antecipando, por enquanto não conheci nenhum marmanjo que tenha chorado lendo esse livro. Mas será que serei eu o marmanjo a chorar ao final? Vai saber, né? Ele fala, em alguns momentos, que se lembra com saudade dos tempos em que meus filhos ainda eram meus, antes que eles saíssem de casa, já mostrando aí que foi acometido pela síndrome do ninho vazio, né? Doído, né? Quando meus filhos ainda eram meus. Da mesma forma, quando ele fala da relação com seus pais, ele diz que pais e mães são ligações de carne poderosíssimas, capazes de inspirar as mais belas e cruéis histórias da humanidade. Pois bem, esse é o meu rápido palpite sobre Arroz de Palma. Tem uma explicação para esse título, uma explicação muito divertida e bem sacada, inclusive, que aparece logo nas primeiras páginas. Espero muito que vocês gostem, para falar a verdade eu tenho quase certeza que vocês vão gostar. Procurem o livro, ou pelo menos tragam aqui os seus palpites e digam: ei, palpiteiro, gostei. Só essa sua leitura das 60 páginas já me deixou interessado. Fiquem muito à vontade, esse é o melhor feedback que eu posso ter como youtuber, instagrammer, bookstagrammer, é saber que os palpites que eu dei aqui incentivaram alguém a buscar a leitura. E essa, com certeza, é uma leitura que eu incentivo. Busquem. Arroz de Palma, por enquanto, está sendo um livro lindíssimo. Volto daqui a alguns dias com a minha conclusão final, meu veredicto final, meu palpite final. Agradeço a todos que ficaram até o fim e acho que é isso. Até o próximo palpite.